Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 100º, 70º, 76º Dr. Apple News, o último desse ano aqui com vocês. Queria agradecer sempre o Antônio, o Renato, o Sandro, Gilberto, que sempre me ajuda com sugestões de pauta. Então vamos lá para as notícias, são notícias rápidas que nós temos essa semana. A notícia mais importante, talvez, histórica, né, dessa semana é 20 de dezembro de 1996, quando a Apple finalmente fechou o negócio com a Next, a compra da empresa do Steve Jobs. E era uma empresa que já não estava bem, já tinha vendido a sua divisão de hardware, mas tinha o Steve Jobs, né? Então o Gil Amelio, que foi o CEO da época que fez essa compra, acabou pagando a bagatela de 429 milhões de dólares para adquirir a empresa, toda a tecnologia, mas o mais importante é que estava levando o cara de volta, né? Então foi uma volta triunfante do Steve Jobs para sua própria empresa e que resultou justamente em tirar a Apple da lama que estava há 90 dias da bancarrota, né? Não tinha caixa mais para aguentar 3 meses. Então o cara realmente veio e salvou a companhia. Então é um dia histórico para a gente, dia 20 de dezembro de 1996, a Apple que estava caindo aí no precipício, veio o camarada ali e salvou a empresa e hoje ela é do tamanho que é hoje. Então um dia realmente histórico para a gente lembrar. Vamos agora para as notícias da semana, né? Temos notícias bem confusas com relação aos rumores, né? A gente tinha falado a respeito do iPhone SE de quarta geração, que seria com o mesmo jeito aí do iPhone 10R, né? Com a tela, com a borda menor, né? Enfim. E parece que a Apple está pensando ali em abandonar o SE, porque realmente não tem muita demanda, né? As vendas são fracas comparados com os outros produtos, e a Apple esse ano foi uma baita de uma lição de que não adianta você querer fazer tudo de uma vez, né? Você tem um monte de linha de produtos e tal. Então pode ser que a Apple coloque o SE só para o ano de 2024, né, não tem iPhone SE em 2023, ou realmente cancele esse projeto de uma vez. Talvez seja a influência justamente do Steve Jobs. O Steve Jobs, quando voltou para a Apple tinha uma linha gigantesca de produtos, né, um monte de modelos que era muito confuso, ninguém entendia. E a Apple devagarinho tem voltado para esse lugar, né? Então talvez essa reviravolta toda que tenha acontecido, esse problema todo que a Apple tem sofrido aí com relação à cadeia de suprimentos e tudo mais, faça com que a Apple realmente se concentre em produtos melhores, né, e em uma menor quantidade. Faz bem feito né, do que ficar fazendo um monte de produto aí. Talvez seja uma lição aí para se pensar iPhone 14 Pro, apesar de, além né, de todos esses problemas que a Apple teve aí de cadeia produtiva, de protestos nas suas fábricas, etc., lockdown lá na China, etc., a gente tem aí pessoas nessa última atualização tendo esse problema de na hora que liga o iPhone ele começa a aparecer umas linhas. A boa notícia é que a Apple já disse que isso não é um problema de hardware, é um problema de software e que provavelmente vai ser corrigido aí daqui a pouco. Se você está tendo esse tipo de problema, comenta aqui também para a gente ter essa dimensão, né, porque tem algumas dúzias de pessoas, não é muita gente, mas tem algumas dúzias de pessoas que estão tendo essa dificuldade com o iPhone 14 Pro. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. O Gurman está dizendo pra gente aí que aquele rumor aí de monitores maiores e tal, então tá reaquecendo, né? As fontes dele estão dizendo que a Apple realmente está trabalhando em monitores maiores. E a ideia é que isso traga de novo a esperança ali do iMac Pro. Lembra que a gente tem falado do iMac Pro de 27 polegadas, a Apple tem um outro monitor de 32, né? Então a Apple poderia estar fabricando outros monitores para vender apenas como monitor, mas também o rumor é forte para que venha realmente um iMac de 27 polegadas de novo, seria o iMac Pro.
Aí o pessoal já fala do M3, a gente não sabe ainda M3 ou M2, o MacBook Pro ainda não está com M2, né? Deu uma bagunçada na cadeia toda, né? Naquela linha mesmo de mudanças, né? Todo ano mudando todos os equipamentos, então a gente ainda não sabe se vem M3 ou M2. Eu acho que a Apple deve continuar no M2 ainda esse ano, até porque não conseguiu mudar toda a sua linha. Se vocês forem pensar, até mesmo o Mac Pro ainda está com Intel, né? Não mudou completamente ainda para Apple Silicon. Então, talvez a Apple aproveite esse ano de 2023 para colocar a casa em ordem, né? Voltar a ter os ciclos normais aí de mudança de equipamento. Vamos ver. Aí tem uma outra notícia que corrobora com isso, o M2 Extreme, né? Então a Apple estaria fazendo um Mac Pro com um chip chamado M2 Extreme. O M2 Extreme seria dois chips do M2 Ultra. O M2 Ultra ele tem 24, bom, isso são rumores, tá? 24 núcleos de CPU, 76 núcleos de GPU e pode chegar aí a 192 GB de memória RAM. É um chip muito caro. Esse rumor dessa ideia do Extreme seriam dois chips M2 Ultra para poder dar o coração aí do Mac Pro, que seria uma puta de uma máquina, né, vamos dizer assim, mas parece que a Apple está deixando isso para trás. Isso deixaria a máquina realmente muito cara e eu acho que a Apple não está querendo e não está nem podendo fazer um negócio maluco como esse. Então vamos ver o que vai acontecer, até porque a Apple prometeu em 2 anos fazer toda a mudança da linha de produtos para o seu processador próprio e não conseguiu cumprir, né? A gente ainda tem aí o Mac Pro para poder finalizar esse ciclo todo. Então vamos ver o que vai acontecer. Temos uma notícia muito boa aqui, né? Seguindo aquelas situações ridículas que a União Europeia está obrigando a indústria como um todo, não só a Apple, né? Não estou defendendo aqui só a Apple, mas a indústria de informática como um todo, obrigando elas a fazer modificações, e pode ser que venha mais uma modificação, que é obrigar a gente a voltar a utilizar bateria removível. É um absurdo, né, pessoal? É um absurdo. Eu não sou contra a bateria removível, mas eu sou contra os políticos, os burocratas, obrigarem uma indústria a trabalhar de um jeito ou de outro. Não é razoável uma coisa como essa, né? E eles falam que o objetivo é tornar mais sustentável, né? O meio ambiente, né? É uma papagaiada, né? Isso é tudo, na verdade, para que haja aquele lobby, aquele dinheiro corra solto, né? Quer dizer, eu vou fazer uma coisa aqui que pode te atrapalhar para ganhar um pouco de atenção aí, né? Dos lobistas. É o fim da picada. Mas isso pode acontecer, assim como virou realidade a questão da porta USB tipo C em todos os dispositivos, que a Apple vai ter que mudar, todos os equipamentos vão ter que mudar. Então tem que ficar atento, porque essas ameaças às vezes se concretizam, né? E para poder encerrar o Dr. Apple News dessa semana e desse ano todo, a Foxconn aí já está a todo vapor para começar a produzir o MacBook no Vietnã. Então é a ideia da Apple, né, o esforço da Apple de terminar com a sua dependência na China, porque é muito improvável as coisas que podem acontecer, não existe uma segurança com relação ao funcionamento das fábricas lá, é tudo muito doido, né? Hora fecha, hora abre, fecha tudo, deixa as pessoas trancadas lá dentro, é realmente muito louco. E isso você vê o tamanho do impacto, né, pela dependência que a Apple tem, porque a maior montadora está lá na China, é da Foxconn e está na China, e agora a Apple está fazendo todos os esforços necessários para descentralizar, né? Vai continuar com fábricas lá, mas vai descentralizar no Vietnã, na Índia, etc. Então aí o sinal verde para começar a produção de MacBook também no Vietnã. Então é uma boa notícia para a gente, espero que a gente tenha um 2023 mais tranquilo com relação a isso. A gente vai ter impacto no quarto fiscal, com certeza, por conta dessa quebra de produção, principalmente do iPhone 14 Pro. Então vamos esperar qual vai ser o tamanho dessa dificuldade que a Apple passou nesses últimos meses.
Pessoal, então eu encerro por aqui, agradeço imensamente a companhia de todos vocês, né, acabam se tornando meus amigos aqui, toda semana batendo esse papo legal comigo a respeito das notícias da Apple. Agradeço todo o esforço de vocês de compartilhar, de divulgar o meu trabalho. Eu espero que a gente esteja junto aí em 2023. Eu desejo para vocês, para sua família, muita paz, muita saúde, principalmente paz, é o mais importante que nós precisamos aí dentro de nós mesmos. Então, um grande abraço para todos, boas festas e a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.